Vamos começar a estudar o nosso texto, Atos capítulo 10. Vamos ver primeiro o verso 1 e 2. Vai falar de um homem chamado Cornélio. Havia certo homem em Cesareia, chamado Cornélio, centurião da corte chamada Itálica, homem piedoso e temente a Deus, junto com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Para aí, olha aqui para mim. A gente precisa entender algumas coisas aqui. O meu papel, entenda gente, o meu papel é explicar o que a gente lê. Então deixe-me cumprir o meu papel aqui. A gente acabou de ver que um homem chamado Cornélio morava em Cesareia. Algumas informações que eu anotei sobre Cesareia que fazem toda a diferença. Cesareia, irmãos, era uma cidade onde ficavam as tropas romanas, os soldados romanos, as instalações dos soldados dos exércitos romanos ficavam nessa cidade chamada Cesareia. Inclusive o nome foi dado em homenagem a César. Por isso, Cesareia. Deixa eu perguntar para vocês, romanos, eram judeus ou gentios? Gentios. Portanto, esta cidade, Cesareia, era a cidade que mais tinha gentil na Palestina. Era a cidade dos gentios. Até tinham judeus, mas o maior povo que tinha ali eram gentios. E um homem chamado Cornélio morava nessa cidade. Quais outras informações a gente leu sobre o Cornélio? Que ele era um centurião. O que significa ser um centurião? Ele era um capitão romano, um comandante, que tinha 100 soldados a seu serviço. Por isso, centurião. Ele liderava uma equipe de 100 soldados. Quais outras informações a gente leu sobre este? Portanto, ele era gentil, né? Não precisa dizer que ele era gentil. Se ele era um capitão romano, ele era gentil. Quais outras informações a gente viu aí, irmãos? Que ele era um homem que ele era piedoso, temente a Deus, ajudava as pessoas com esmola e orava. O que é importante você entender aqui sobre o Cornélio? Ele não era judeu, está claro, e nem prosélito, quer dizer, nem um gentil convertido ao judaísmo, como foi o caso do eunuco lá, nem isso. Mas olha que interessante, apesar de não ser um judeu, ele simpatizava com o judaísmo. Por quê? Porque ele orava. Ele tinha um certo temor a Deus, um certo respeito a Deus, e ele ajudava outras pessoas. Todos nós aqui conhecemos um Cornélio. Todos nós. Sabe aquela pessoa que você conhece, que ela não vai na igreja, ela não tem nenhum compromisso assim com nenhuma religião? Por favor, preste atenção. Mas ela ora, ela ajuda as pessoas, ela tem um coração bom. Alguém conhece ela? Alguém assim? Não vai na igreja, mas não é uma pessoa assim, ela não brinca com as coisas de Deus, é uma pessoa séria. Mas ela não, é o Cornélio. Ele era uma pessoa que simpatizava com a religião judaica, mas ele não tinha compromisso nenhum com Deus. Ele não era salvo, apesar das boas obras que ele praticava, ele não era um homem salvo. Isso é bom você entender, porque às vezes você pensa que a salvação é para quem pratica coisas boas. Eu dizia ainda há pouco no curso que fizemos na aula que tivemos aqui mais cedo, morre alguém bom, a gente já dá o destino para ela. Isso aí foi para onde? Porque na nossa mente, o céu é lugar para pessoas boas. Então, se você aplicar essa regra no Cornélio, você vai dizer que o Cornélio era um salvo, porque ele era aparentemente uma pessoa boa, mas não, ele não era salvo. Não era salvo. E diz que esse Cornélio teve uma visão. Vamos ler do verso 3 ao verso 6. Verso de número 3 ao verso 6. Viu
claramente, em uma visão por volta da hora 9 do dia, que um anjo de Deus entrava e se dirigia até ele dizendo: Cornélio. E ao vê-lo, Cornélio ficou atemorizado e perguntou: que foi, Senhor? E disse-lhes: tuas orações e esmolas subiram como um memorial diante de Deus. E agora envia homens a Jope e manda chamar certo Simão, de cognome Pedro. Ele está hospedado com certo Simão, curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Para aí um pouquinho, vamos entender aqui a visão do Cornélio. Esse homem teve uma visão. O que eu vou falar aqui não está aí, então eu preciso que vocês ouçam para vocês não ficar perdidos. Diz aí que essa visão foi na hora 9. O que é a hora 9? 3 horas da tarde. A hora 9 não é às 9 horas da manhã. A hora 9 é às 3 horas da tarde. Se você ler lá na morte de Jesus, vai dizer que perto da hora 9 ele estava ali na cruz. Então, hora 9, 3 horas da tarde. No relógio deles, aqui é diferente. Então, por volta das 3 horas da tarde, ele viu um anjo. A visão dele foi um anjo do Senhor apareceu para ele. E como é que ele ficou quando ele viu o anjo? Atemorizado, morrendo de medo. Sabe o que é bom eu explicar para os irmãos aqui? É que sempre que na Bíblia alguém vê um anjo, a pessoa fica desse jeito. Começa a tremer, tem uns que caem, morrendo de medo. Sabe o que a gente aprende aqui? Que os anjos não têm a aparência dos filmes, dos desenhos, né? Quando a gente fala anjo, imediatamente a nossa mente, que foi influenciada pela cultura, pela mídia, pelo cinema, pelos filmes, pelos desenhos, quando a gente fala anjo, você pensa num ser todo fofinho, né? Com uma aureolinha assim, uma asinha, coisa mais lindinha assim voando. Irmãos, considerando o que Ezequiel descreve sobre anjos, Isaías descreve sobre anjos, e considerando a reação do Cornélio, esse anjo não era tão fofinho não. Esse anjo, ele tinha uma aparência assustadora. Até desconfio, alguém chega em mim: pastor, eu vi um anjo. Como era? Ah, foi mais linda, pastor. Brilhava assim, olha, me senti nas nuvens. Não foi um anjo. Porque o anjo tinha uma aparência, eu acho que a gente não vê essas coisas, e no final vou explicar que a gente nem deve buscar isso, porque a gente não teria estrutura para ver. Ele ficou desesperado. E esse anjo, ele deu uma ordem para o Cornélio. A gente viu aí, irmãos, que o anjo fala assim: primeiro, Deus ouviu suas orações. Agora você vai atrás de um camarada chamado Pedro. E ainda deu o endereço do Pedro. O Pedro está em Jope. Lembra do final da semana? O Pedro está em Jope, na casa de um homem chamado Simão. Vai lá, Deus deu o endereço. Igual tinha feito com Ananias para encontrar Saulo. Vai lá na rua direita, ele está na casa. Deus deu a localização correta. E aí, quando você chegar lá, o Pedro vai te dar orientações. Então essa foi a visão. Aí desapareceu, tal, ele voltou a si. Aí o verso 7 e 8 diz que ele obedece a visão. Vamos ver o verso 7 e 8. E depois de partir o anjo que falara a Cornélio, este chamou 2 de seus servos. Detalhe agora, e ainda um soldado piedoso dentre os que estavam de contínuo a seu serviço. E depois de lhe contar todas essas coisas, enviou-os a quem, irmãos? A Jope. Preste atenção num detalhe importante. Quantos soldados ele tinha à disposição dele, que eu disse ainda há pouco? 100. Mas ele pega 2 servos e um soldado.
E a escolha desse soldado que ia escoltar os servos não foi aleatória. Repare que ele escolheu um soldado que também era piedoso, que também era religioso, até porque era um assunto espiritual. Então, se ele contasse essa visão para um outro soldado, se não um que fosse piedoso igual a ele, poderia não dar muito certo. Então ele pegou 2 servos e um soldado para escoltar e mandou lá para Jope, ao encontro de Pedro. Agora do verso 9 ao 16, a gente vai ler um pouquinho mais agora. Pedro também tem uma visão, olha que interessante, verso 9. E aqui a gente vai demorar um pouquinho mais. No dia seguinte, enquanto seguiam viagem e já se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta. E teve muita fome e desejava comer. Mas, enquanto lhes preparavam o alimento, entrou em um transe ou êxtase e viu o céu aberto e certo vaso ou objeto a descer na direção dele, como se fora um grande lençol atado nas 4 pontas e baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, e animais selvagens, e répteis, e aves do céu. E uma voz lhe foi dirigida: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro lhe disse: de maneira alguma, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana ou imunda. E a voz lhe falou a segunda vez: ao que Deus purificou, a isso não chames profano. E isso se passou 3 vezes, e o objeto, o vaso, foi recolhido de volta ao céu. Para aí, olha para mim, irmãos. Aqui vocês vão precisar de atenção, porque tem uns detalhes que, se você não prestar atenção, você se perde agora na mensagem. No dia seguinte da visão que o Cornélio teve, Pedro, por volta da hora sexta, vamos ver se vocês entenderam e vamos ver se vocês vão saber me responder. Que hora era a hora sexta? Não, hora 9, 3 da tarde, que é a hora que o Cornélio teve a visão. Hora sexta, meio-dia. Por volta do meio-dia, ele sobe para orar no terraço, no eirado, e diz que ele estava com fome. Não precisa explicar muito, né? Meio-dia geralmente é a hora que a gente come. E ele estava com fome, aí ele subiu para orar, porque os judeus tinham o costume de orar às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. Ele sobe para orar e ele entra. Em algumas Bíblias está escrito transe, outras está escrito êxtase. Mas o que é isso? Entrar em transe. No original, a palavra no original é no sentido dos sentidos, a visão, a mente se arrebatada. Então é mais ou menos o seguinte: Pedro estava lá orando, a mente dele, os olhos dele, os ouvidos dele acessaram o mundo espiritual. Ele teve um contato direto com o mundo espiritual. E ele tem uma visão. E aqui que está o ponto que eu preciso que os irmãos entendam enquanto eu explico. A visão do Pedro, ele viu descendo do céu um objeto que parecia um lençol. Tem lençol aí escrito na sua Bíblia, né? Era um lençol descendo do céu. E esse lençol estava cheio de bicho, de animais, de várias espécies. E Pedro estava com o quê? Com fome. A voz do Senhor fala assim: Pedro, você não está com fome? Olha aí o lençol cheio de animais. Mata e come. Qual que foi a resposta do Pedro? Não, Senhor. Por que
isso é maravilhoso, isso aqui é ponto-chave para você entender a mensagem. Porque, Senhor, eu nunca comi um animal impuro. Diga, animal impuro. Come, Pedro, você não está com fome? Não, Senhor, porque esses animais aí são animais. De onde é isso, pastor? Como é que pode ser? Como é que entende isso? Lá em Levítico 11, capítulo 11 do livro de Levítico, Deus dá uma lista de animais que o povo não podia comer, de jeito nenhum. Havia uma lei determinada por Deus de que aquela lista de animais não era para o povo comer de jeito nenhum. E não apenas eles não podiam comer, eles não podiam tocar no corpo morto daquele animal. Eu anotei aqui alguns animais. Vou falar para vocês. Ó, por exemplo, lá em Levítico 11 tem camelo, porco, corvo, coruja, gavião, morcego, lagarto, rato, insetos. E aí tem insetos fora gafanhoto e grilo. Esses podiam. Os outros, um monte. Vai lá depois em casa e lê Levítico 11. Então, dentro daquele lençol, tinham vários animais que Pedro, pela lei, sabia que eram animais e ele não podia comer. Mas qual que foi, a gente leu, qual que foi a resposta de Deus? Pedro, eu já purifiquei esses animais. Não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Pedro, estes animais não são mais impuros. Você pode tocar neles. Você pode estar junto deles. Você pode se alimentar deles. Porque eu, Pedro, eu estou dizendo, esses animais estão purificados. O que Deus estava primeiro, o que você precisa entender é que Deus estava primeiro, dizendo para Pedro o seguinte: toda a parte, diga assim, cerimonial da lei. Parte o que, irmãos? Deus estava dizendo, toda essa parte cerimonial, Pedro, ficou para trás. Isso é coisa da antiga aliança. Depois da morte de Cristo, estamos na nova. Pedro, o não comer esses animais foram leis que valeram até a morte de Cristo. Agora isso ficou para trás. Esses alimentos já são próprios para o consumo. Vocês estão autorizados. Só que é aqui que está o lindo, o perfeito, o maravilhoso. Deus não estava falando de animais. A visão não estava relacionada com animais. A visão estava se referindo aos gentios. Os homens que na antiga aliança estavam separados de Deus. Não podiam ter acesso à aliança que Deus havia feito com Abraão. Irmãos, Deus não estava falando de animais, Ele estava falando de gente. Porque assim como pela lei, eles não podiam ter acesso àqueles animais impuros, eles também não podiam ter acesso aos gentios. Eles consideravam os gentios como se fossem impuros. Bom dia, irmãos. Bom dia. Ouçam isso, vocês precisam aprender isso. Tudo vai mudar a partir do capítulo 10 de Atos. Deus estava falando de pessoas. Sabe o que Paulo fala dos gentios? Não precisa abrir, eu vou citar aqui. Efésios 2, do 11 ao 14. Paulo fala assim sobre os gentios, os não-judeus. Antes de Cristo, vocês eram um povo sem Deus no mundo. Vocês eram um povo separados da aliança de Deus.
vocês estavam perdidos como ovelhas sem um pastor. Mas através de Cristo, a parede de separação que separava vocês dos judeus, que dividia, essa parede foi derrubada. Quando Cristo morre, a separação acabou. De modo que gentios agora seriam bem-vindos à aliança com quem, irmãos? Através de Jesus. Vocês não estão percebendo que eu estou falando de vocês? Vocês não estão percebendo que a gente está falando da nossa história? Vocês não estão percebendo a divisão de águas que há aqui no capítulo 10? Deus está falando para Pedro: Pedro, não trate como impuro aquilo que eu já purifiquei. Não apenas os animais estão purificados, mas as pessoas, vocês também podem ter acesso a elas, aos confins da terra. Vocês têm algum problema com isso? Tipo assim, é difícil de vocês aceitar isso? Para vocês? Mas para Pedro era. Tanto é, irmãos, que diz aí que aconteceu essa visão, 3 vezes. Isso se repetiu por 3 vezes, porque para entrar na cabeça de um judeu, para entrar na cabeça de Pedro, que os gentios, raça impura, eram bem-vindos ao reino de Deus, não era fácil. Não era. E Pedro custou a entender isso. O verso 17 e 18 vai dizer que os homens chegaram lá. Veja que coisa maravilhosa. Verso 17. Ora, enquanto Pedro ainda hesitava no íntimo sobre o que significaria a visão que vira, eis que os homens enviados por Cornélio tinham acabado de perguntar pela casa de Simão e aguardavam junto à porta, e chamaram e perguntaram se Simão, de cognome Pedro, estava hospedado ali. Irmãos, repare que Pedro ficou pensativo. O que será que significa isso? Será que é porque eu estou com fome? E aí ele ficou matutando. Só que enquanto ele estava ali, o que será que significa a visão? Quem chega lá? 3 gentios. Os 2 servos e o soldado do Cornélio chegam lá e começa a perguntar por Pedro. Aí eles se encontram com Pedro. Os homens de Cornélio se encontram com Pedro. Verso 19 ao verso 23. Enquanto Pedro ponderava a visão, o Espírito lhe disse: eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, portanto, desce, olha a palavra, desce e vai com eles, sem nada divulgar, pois os enviei. Então Pedro desceu até os homens que lhe foram enviados por Cornélio e disse: eis que sou eu quem procurais? Por que razão viestes? E eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, de boa reputação entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus por intermédio de um santo anjo para mandar-te buscar para a sua casa e para ouvir tuas palavras. O que diz o verso 23? Então os expulsou dali, mandou eles embora. Sai para lá que vocês são impuros. O que diz? Fê-los entrar. E o que mais? Os receberam. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles. Os certos irmãos de Jope o acompanharam. Para aí, olha para mim. Pedro ainda não tinha entendido a visão. Os homens lá na porta, os gentios lá na porta, e Pedro ainda não tinha entendido a visão. Aí o Espírito Santo falou: Pedro, tem 3 homens te procurando. Tem 3 gentios atrás de você. Vai lá, vai lá. Quando Pedro ouviu, vai lá, Pedro começou a entender a visão. Quando Pedro chega e recebe aqueles homens na casa de onde ele estava, e ainda no outro dia vai até o Cornélio,
Isso mostra que Pedro já tinha entendido a visão. Por favor, irmãos, eu vou usar aqui um exemplo para vocês entenderem. Quando o Espírito Santo falou: Pedro, tem 3 homens aí na porta. Era como se o Espírito Santo estava falando: Pedro, lembra dos animais que você considerava puro? Então, está lá fora esperando você. E lembra que eu falei para você que não é para considerar impuro aqueles que eu purifiquei? Pois bem, eu quero lhe dizer que os homens que estão atrás de você não são impuros. Você deve ir lá e se juntar a eles. Irmãos, é a parede de separação caindo por terra. Um exemplo que a gente pode usar aqui é: você sabe que nos Estados Unidos teve uma época onde o racismo, que é um exemplo, tá? Não é isso aqui, mas é um exemplo, o racismo dominava. Brancos e negros não pegavam no mesmo ônibus. Vocês sabiam disso? Brancos e negros não frequentavam os mesmos lugares, nem as mesmas igrejas. Era uma segregação racial muito grande. Não tinha contato negro com branco, porque os brancos consideravam os negros uma raça inferior. Acredito que vocês já ouviram falar de um homem chamado Martin Luther King. Ele foi um dos instrumentos para derrubar aquela parede que separava brancos de negros. Acredito que você já deve ter ouvido sobre isso. O que Deus estava fazendo aqui, irmãos, claro, guardado as devidas proporções, mas era isso: Pedro, não tem mais separação entre judeu e gentio, é um pouco só. E a prova que o Pedro entendeu isso é que o Pedro recebeu: entra aí, e ainda foi ao encontro no outro dia. Deixa eu ver que horas são. Eu não vou conseguir terminar e ir até onde eu queria. Não vou conseguir. Olhe para mim, vocês entenderam? Deus estava falando de animais? Não. Deus estava falando dos gentios. E Pedro entendeu. Aí no domingo que vem a gente vai continuar. No domingo que vem a gente vai ver que Pedro foi até a casa do Cornélio, e chegando lá tinha um monte de gente lá. Um monte de gentil. E eles estavam ali, sabe para quê? Para ouvir o Evangelho. E o que Pedro faz? Prega. E o que acontece enquanto Pedro está pregando o Evangelho? O Espírito Santo desce. E a surpresa: o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os judeus em Pentecostes está descendo sobre os gentios. Que maravilha! A gente vai ver isso no próximo domingo. Então esteja aqui para a gente continuar a história. Feche a sua Bíblia por um momento. A gente parou no 23, né? Então a partir do domingo que vem a gente vai ver o 24 em diante. Eu não vou ter tempo, irmãos, para ir até onde eu queria, mas feche a Bíblia e olhe para cá. A gente não está aqui reunido para contar histórias do passado. A Bíblia, sabe o que é o mais maravilhoso da Bíblia? Primeiro a gente entende o que isso significou no passado. E a gente entendeu aqui. Mas a gente traz para a nossa realidade o que a gente aprende com isso. A primeira aplicação, ouça agora com a mente, o coração, os olhos, preste atenção. Não busque visões. Talvez você ouviu e você falou: pastor, então estamos autorizados a entrar em transe e a buscar visões. Já estou até pensando, lá na minha casa tem um terraço, já estou por volta do meio-dia, eu vou, quem sabe uma laje, quem sabe a minha mente, como foi com Pedro, é arrebatada e eu tenho uma visão. Irmãos, parece engraçado, mas tem muita gente atrás disso. Não vá atrás de visão, não vá atrás de sonho, não vá atrás de revelações particulares. Primeiro que eles não buscaram isso.
Nem o Cornélio e nem o Pedro buscaram isso. E nem o Paulo lá em caminho de Damasco, eles não buscaram isso. Nem o Ananias. Tampouco foi algo sugestionado. Como é bom vocês entenderem isso. O que é algo sugestionado? É quando aquilo acontece porque alguém fica te estimulando a esperar aquilo. Isso é algo estimulado, algo sugestionado. Tipo assim, pessoal, você vai vir aqui hoje no culto e você vai ver o que vai acontecer. Você vai ter uma experiência sobrenatural. Você já está sendo sugestionado, instigado. Aí quando você chega aqui, acontece alguma coisa, mas não é que era espiritual, é porque você já estava com aquela expectativa, criando um monte de coisa dentro de você. Isso é sugestão. Ninguém sugestionou nada, ninguém sugeriu nada. Nem para Cornélio e nem para Pedro. Ô pastor, poxa vida, se eu não posso buscar visões, sonhos, revelações desse tipo, como que Deus vai falar comigo? Ué, Deus acabou de falar com você lendo a Bíblia. A forma que Deus fala conosco hoje, irmãos, é através da Bíblia. Bíblia fechada é Deus em silêncio. Bíblia aberta é Deus falando. Você tem que ler Bíblia. Você quer ouvir Deus? Leia o quê? Como que Deus fala hoje? Através da Bíblia. Escrituras. Palavra escrita. É assim que Deus fala hoje. Então não fique preocupado. O que esse sonho significa? Vocês já devem ter algo. Todos nós já tive esse sonho. O que será que significa? Já tiveram? Assim, não sonho todo mundo tem. Mas você fica, o que será que significa? Quem já teve isso? Acho que todos. É curiosidade normal. O problema é você achar que é Deus ou o diabo falando com você ali. E você ficar perguntando para os outros. Para você entender, irmãos, você sabia que a psicanálise, Sigmund Freud, tratava de sonhos? Um ateu, é ele que era especialista em ficar tentando entender lá no inconsciente das pessoas o que é o sonho e não sei o que. Sonho é sonho. E Deus não fala através de sonhos, Ele fala através da Bíblia. A não ser que você tenha um sonho, e no sonho você sonha com uma Bíblia assim, uma voz, leia a Bíblia, pode ser preguiçoso, leia a Bíblia. Aí pode ser que seja um sinal, né? Para você despertar. Segunda aplicação. Vocês entenderam isso, não, que eu disse? Segunda aplicação. Hoje não existe restrição com respeito a alimentos. É bom os irmãos entenderem isso. Porque vira e mexe surge a dúvida. Pastor, a Bíblia fala que não pode comer a carne de porco. A Bíblia fala que não pode comer isso, não pode comer aquilo outro. O que eu ensinei hoje para os irmãos e tenho ensinado há um tempo? Tudo isso foram preceitos da antiga aliança. Então você pode comer a carne, o peixe, o frango, tudo bem preparadinho, bem limpinho. Você pode, está dando até fome falando de comida, então eu vou parar. Ficou claro, né? Mas é claro, se você não se sente bem, fique à vontade, não coma. Mas saiba que não é pecado. Hoje nós podemos comer, porque tudo foi criado por Deus. E não devemos considerar impuro aquilo que o Senhor santificou. É bom falar isso, porque às vezes as pessoas elas deixam de aproveitar o que Deus nos deu por costumes e por tradições que não são bíblicas. Você sabia que tem crente que não vai na praia? E é muito triste isso. Não é que não gosta, não é porque se sente mal, não, se eu for lá na praia, se eu botar lá um short, se eu tirar minha camisa lá na praia. Irmãos, isso é coisa do homem, dos homens que botam peso nos outros. Quem criou o mar? Quem criou a areia? A coisa mais linda é a praia. Aproveite, coma, beba, desfrute, não há problema nenhum.
Porque senão você vira um crente amargurado, que não aproveita as coisas que Deus deixou à sua disposição e ainda fica criticando os outros que fazem isso. Tá, irmãos? Então, que fique claro que não há restrição com respeito a alimentos. E por fim, nós devemos agradecer a Deus, porque nós nascemos na nova aliança. Eu acho que essa é a aplicação principal. Nós devemos agradecer a Deus porque nascemos numa época onde os gentios são bem-vindos ao reino de Deus. E nós somos esses gentios. E hoje, irmãos, não tem gentio e judeu. Paulo vai dizer: não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Cristo é tudo em todos. A maravilha do Evangelho é que não exclui ninguém. Quando a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas, e Pedro vai usar isso na semana que vem, é nesse sentido. Não tem negro, branco, pardo, azul, vermelho, não tem alto, baixo, gordo, magro, não tem isso. Todos são bem-vindos ao reino de Deus, através da pessoa e obra de Jesus. Vamos ficar de pé. Vocês não estão entendendo o que é nascer na nova aliança. Vocês não têm o privilégio, não. Vai ler Levítico, vai ler Êxodo, vai ler Número, vai ler. Você vai ver o que é você viver na antiga aliança, irmãos. Vai ler. Por isso que eu estou dizendo, agradeça a Deus por ter nascido na nova aliança. Quando você vai falar com Deus hoje, você fala direto. Israel não falava com Deus, Israel falava com Moisés. Moisés falava com Deus em favor de Israel. Vá ler Levítico uma vez ao ano. Quantas? Uma vez ao ano. Um único homem, em um único lugar, tinha acesso direto à presença de Deus. Eu estou me referindo ao sumo sacerdote. Uma vez no ano, no dia da expiação, num único lugar chamado Santo dos Santos, uma sala do tabernáculo onde tinha a arca da aliança, e um único homem, o sumo sacerdote, representava todo o povo diante de Deus. E hoje, só nesse culto, a gente já entrou na presença de Deus em oração várias vezes. Eu acho que não orar hoje é até um pecado, porque é desprezar um grande privilégio que Deus nos deu através de Cristo Jesus. Hoje você comete um pecado, você não vive no pecado, mas você cometeu um pecado, o que você tem que fazer? Arrepender, pedir perdão a Deus em nome de Jesus. Naquela época, eram animais e mais animais sendo que você tinha que preparar e oferecer lá para a remissão de pecados. Às vezes, foi até bom eu parar ali a leitura, que eu consigo trazer isso aqui para os irmãos. Às vezes a pessoa acha pesado, ela acha muito uma oração, uma leitura da Bíblia, um culto que ela vem, ela acha uma canseira, uma dificuldade, como diz o outro, é um parto. Se você vivesse na antiga aliança, irmão, como é que ia ser? Você já viu o tanto de norma, o tanto de regra, o tanto de coisa que tinha? Então, por isso eu estou afirmando aqui mais uma vez, agradeça a Deus porque nós nascemos na nova aliança e só temos um mediador que é Cristo, o véu foi rasgado e nós somos o povo de Deus, ainda que não descendente de Abraão, mas somos povo de Deus através de Cristo. Veja que a gente contou parte da nossa história hoje e vamos continuar no domingo que vem. Vamos fazer uma oração, irmãos, neste momento. Senhor, primeiramente obrigado.